Há noites em que o sono não é apenas descanso, mas quase uma rendição à vulnerabilidade total. Fechamos os olhos confiando que o mundo continuará existindo quando abrirmos de novo, que estaremos seguros naquelas horas de inconsciência. Mas e se houvesse algo velando por nós nessa escuridão? E se, no momento de maior perigo, algo além da compreensão humana nos despertasse exatamente a tempo? Esta é a história de uma mulher que foi acordada no meio da noite por um toque que não deveria existir, uma voz que não tinha origem física, e uma presença que a salvou de uma morte que teria chegado silenciosa enquanto dormia. Ela morava sozinha. Todas as portas estavam trancadas. Não havia ninguém na casa além dela. E ainda assim, alguém a acordou. Alguém que ela só pode descrever como anjo. E o que aconteceu naquela madrugada não apenas salvou sua vida física, mas mudou completamente sua compreensão sobre proteção divina, sobre propósito, sobre o fato surpreendente de que talvez, apenas talvez, cada um de nós importa muito mais para o universo do que ousamos acreditar. Se você já acordou de repente sem razão aparente e descobriu depois que aquilo te salvou de algo, esta história vai fazer seu coração reconhecer uma verdade que a razão luta para aceitar. Seu nome era Fernanda. 34 anos, enfermeira em um hospital público, solteira, morando sozinha num apartamento pequeno no quarto andar de um prédio antigo. Ela era prática por natureza e por profissão. Acreditava no que podia ver, medir, comprovar. Tinha sido criada sem religião particular, considerava-se agnóstica na melhor das hipóteses, e embora não negasse ativamente a possibilidade de algo maior, também não investia energia pensando nisso. Sua vida era concreta. Turnos de 12 horas. Pacientes que precisavam de cuidados reais. Contas que precisavam ser pagas. Relacionamentos que começavam e terminavam sem nunca chegar a lugar profundo. Ela estava, se fosse honesta consigo mesma, apenas existindo. Não infeliz exatamente, mas também não verdadeiramente viva. Apenas passando pelos dias, cumprindo obrigações, esperando sem saber o que. Naquela noite de quinta-feira em setembro, Fernanda tinha chegado em casa exausta após turno particularmente difícil. Tinha perdido um paciente, homem jovem vítima de acidente de moto, e aquilo sempre a afetava mais do que deveria profissionalmente. Ela aqueceu sobras de comida, assistiu televisão sem realmente prestar atenção, tomou banho demorado tentando lavar o cansaço, e foi para a cama por volta das 11. O apartamento estava silencioso. A vizinhança estava quieta. Era noite comum como centenas de outras. Ela adormeceu rapidamente, aquele tipo de sono profundo que vem de exaustão física. E teria continuado dormindo, teria continuado inconsciente, se não fosse por algo que aconteceu às 3h27 da manhã. Algo que ela, até hoje, anos depois, não consegue explicar completamente, mas também não consegue negar. Ela foi acordada. Não gradualmente, não por ruído externo, mas abruptamente, completamente, como se alguém tivesse apertado um botão trazendo-a de sono profundo para a consciência total em menos de um segundo. E no momento em que abriu os olhos, ainda desorientada, ainda tentando entender por que tinha acordado tão repentinamente, ela sentiu. Sentiu toque no ombro. Não foi imaginação residual de sonho. Foi toque físico, firme mas gentil, exatamente como se alguém estivesse ao lado da cama e tivesse colocado a mão no ombro dela para acordá-la. E com o toque veio voz. Não alta, mas clara. Não externa, mas de alguma forma dentro e fora ao mesmo tempo. Uma palavra. Apenas uma. Levanta. O coração de Fernanda disparou. Ela sentou-se abruptamente na cama, procurando no escuro por quem quer que estivesse no quarto. Mas não havia ninguém. O quarto estava vazio. A porta estava fechada como ela tinha deixado. A janela estava trancada. Não havia forma física de alguém estar ali. E ainda assim, ela tinha sentido o toque. Tinha ouvido a voz. Tão claramente quanto se houvesse pessoa real parada ao lado da cama. Ela acendeu a luz do abajur com mãos tremendo ligeiramente, o coração ainda batendo rápido demais. O quarto estava completamente vazio. Nada fora do lugar. Nada estranho. Apenas ela, sozinha, como sempre. Eu estou sonhando, ela sussurrou para si mesma,
tentando racionalizar. Foi só um sonho vívido. Estou ainda meio dormindo. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era verdade. Estava completamente acordado agora. E a sensação do toque ainda estava viva no ombro. E a voz ainda ecoava na mente com clareza impossível de ser apenas imaginação. Ela deveria ter voltado a dormir. Deveria ter descartado como alucinação hipnagógica ou sonho lúcido ou qualquer explicação racional. Mas algo a impediu. Algum instinto que ia além da razão, dizia que devia obedecer. Dizia que devia levantar. Ela saiu da cama, ainda confusa, ainda procurando fazer sentido do que tinha acabado de acontecer. Colocou o roupão. Ficou parada no meio do quarto por um momento, sentindo-se ridícula. E agora, ela perguntou em voz alta para o quarto vazio, meio esperando que a voz respondesse. Mas não houve resposta. Apenas silêncio. E então ela sentiu algo mais. Não toque desta vez, mas impulso. Forte. Claro. Direcionando-a para a cozinha. Ela deveria ir para a cozinha. Fernanda andou pelo corredor curto até a cozinha, ligando luzes no caminho, sentindo-se cada vez mais como se estivesse em filme de suspense. A cozinha parecia normal. Fogão. Geladeira. Pia com louça que tinha deixado para lavar pela manhã. Tudo como estava. Tudo, esperem. Ela parou. Farejou o ar. Havia cheiro. Fraco, mas inconfundível. Gás. Cheiro de gás. Seu sangue gelou. Ela correu para o fogão e viu. A boca traseira estava ligeiramente aberta. Não completamente, não obviamente, mas o suficiente para que gás estivesse vazando lentamente. Ela não tinha usado o fogão naquela noite. Tinha apenas aquecido comida no micro-ondas. Não havia razão para aquela boca estar aberta. E então lembrou. Lembrou de dias atrás, quando tinha cozinhado algo rapidamente antes do trabalho. Lembrou de estar apressada. Lembrou de ter girado o botão achando que tinha desligado completamente, mas aparentemente não tinha. Ou talvez o botão estivesse defeituoso. Ou talvez ela tivesse esbarrado nele sem perceber. O motivo não importava. O que importava era que gás tinha estado vazando por horas. Potencialmente desde que ela tinha voltado do trabalho. E o apartamento era pequeno. E a porta do quarto ficava aberta. E ela tinha estado dormindo profundamente, inalando o gás lentamente, gradualmente, sem perceber. Quanto tempo mais? Quanto tempo até a concentração chegar a nível letal? Quanto tempo até ela simplesmente nunca acordar? Com mãos tremendo agora por razão completamente diferente, Fernanda fechou o botão do gás completamente. Correu para as janelas, abrindo todas. O ar frio da madrugada entrou, dispersando o cheiro. Ela ficou parada na sala, respirando profundamente, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo. E então a realidade completa do que tinha acabado de acontecer a atingiu como onda. Ela teria morrido. Se não tivesse acordado. Se tivesse continuado dormindo. Se não fosse por aquele toque inexplicável, aquela voz impossível, ela teria morrido durante o sono por intoxicação de gás. Morte silenciosa. Indolor. Acordaria morta, se é que isso faz sentido. Simplesmente não acordaria. Suas pernas fraquearam e ela se sentou no sofá, ainda processando. E então outra realização veio. Mais perturbadora de certa forma. Não havia razão para ela ter acordado. Nenhuma. Gás não tem cheiro naturalmente, o odor é adicionado para a segurança, mas não é forte o suficiente para acordar alguém em sono profundo, especialmente em concentrações baixas iniciais. Não havia ruído. Não havia alarme. Não havia absolutamente nenhuma razão física para ela ter acordado exatamente naquele momento. E definitivamente não havia razão para sentir toque no ombro ou ouvir voz dizendo para levantar. Aquilo não era explicável por nenhuma lógica racional. Fernanda sentou-se ali por longo tempo, tremendo um pouco, seja de frio do ar noturno entrando pelas janelas abertas ou de choque atrasado.
E pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida adulta, ela considerou seriamente a possibilidade de que havia mais na realidade do que o que podia ser medido cientificamente. Porque algo tinha acordado. Alguém. E não havia explicação natural. Absolutamente nenhuma. Ela não dormiu mais naquela noite. Ficou sentada no sofá com todas as luzes acesas, bebendo chá, tentando processar. E quando o sol começou a nascer, iluminando o céu gradualmente, ela fez algo que não fazia desde criança. Ela rezou. Não foi reza eloquente. Não sabia palavras bonitas ou orações formais. Apenas sussurrou para o universo, para Deus, para quem quer que estivesse ouvindo, obrigada. Não sei quem você é. Não sei como funciona. Não entendo nada disso. Mas obrigada por me acordar. Obrigada por não me deixar morrer. Obrigada. Nos dias seguintes, Fernanda não conseguia parar de pensar sobre aquilo. Chamou o técnico para verificar o fogão e substituir o botão defeituoso. Instalou o detector de gás. Tomou todas as precauções práticas. Mas as perguntas não práticas, as perguntas que desafiavam sua visão de mundo cuidadosamente construída, essas não tinham respostas fáceis. Quem a tinha acordado? Como? Por quê? Ela tentou racionalizar. Talvez tenha sido coincidência. Talvez algum ruído subliminar que não registrou conscientemente. Talvez instinto de sobrevivência do corpo detectando que algo estava errado. Mas nenhuma dessas explicações dava conta do toque físico. Do comando verbal claro. Da sensação inegável de presença no quarto. Ela começou, timidamente no começo, a pesquisar. Leu sobre anjos da guarda. Sobre experiências de proteção divina. Sobre incontáveis relatos de pessoas que foram alertadas de perigo por meios inexplicáveis. E descobriu que não estava sozinha. Havia milhares de histórias semelhantes. Pessoas acordadas segundos antes de acidente. Pessoas que sentiram impulso inexplicável para mudar rota e assim evitaram desastre. Pessoas tocadas, guiadas, protegidas por algo que não podiam ver mas que era inegavelmente real. Um mês após o incidente, Fernanda estava no trabalho quando um dos pacientes idosos, senhor de 70 e tantos anos, começou a conversar com ela enquanto checava os sinais vitais. Você acredita em anjos? Ele perguntou de repente. Fernanda parou, surpreendida pela pergunta. Por que pergunta? Ele sorriu. Por que você tem aquele olhar? Aquele olhar de quem viu algo. Quem experimentou algo que não pode explicar mas que sabe que é real. Fernanda se sentou na cadeira ao lado da cama, esquecendo temporariamente o protocolo. Como você sabe? O homem deu de ombros. Porque eu também tenho. Porque eu também fui salvo uma vez. Por presença que não podia ver. E muda você, não muda? Muda a forma como vê tudo. E Fernanda se viu contando. Contando sobre ser acordada no meio da noite. Sobre o toque no ombro. Sobre a voz. Sobre o gás que teria matado se não tivesse obedecido. E o homem ouviu sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente, e quando ela terminou, ele disse, você foi protegida. Por anjo da guarda, por guia espiritual, por mensageiro divino, chame como quiser. Mas foi protegida porque ainda não era a sua hora. Porque ainda há coisas que você precisa fazer aqui. Experiências que precisa ter, pessoas que precisa tocar. E agora que sabe que está sendo guardada, que não caminha sozinha, a pergunta é, o que vai fazer com essa segunda chance? A pergunta ficou com Fernanda. O que ela faria com essa segunda chance? Ela tinha sido literalmente salva da morte. Tinha recebido mais tempo. Mas para quê? Apenas para continuar existindo da mesma forma? Apenas para atravessar dias no piloto automático até que eventualmente seu tempo realmente acabasse? Ou havia propósito maior? Havia razão para ter sido salvo especificamente? Ela começou a prestar mais atenção. A viver mais intencionalmente. Pequenas coisas no começo. Realmente ouvir quando pacientes falavam em vez de apenas ir através dos movimentos.
Ligar para os pais mais frequentemente. Dizer sim para convites que normalmente recusaria. Permitir-se ser mais vulnerável em relacionamentos. Cada manhã ao acordar, havia momento de gratidão. Gratidão por estar viva. Por ter outro dia. Por ter sido encontrada digna de proteção mesmo quando não acreditava que havia algo lá para proteger. 6 meses após aquela noite, Fernanda estava trabalhando turno noturno quando jovem mulher foi trazida após tentativa de suicídio. Intoxicação medicamentosa. Tinham-a encontrado a tempo, estômago tinha sido bombeado, ela sobreviveria fisicamente. Mas quando acordou, o desespero no rosto dela era palpável. Por que vocês me salvaram? Ela chorou. Eu não quero estar aqui. Não aguento mais. Fernanda sentou-se ao lado da cama, segurou a mão da moça, e algo dentro dela soube que este era um dos momentos. Um dos motivos pelos quais tinha sido salva. Eu entendo que dói, Fernanda disse gentilmente. Entendo que parece impossível continuar. Mas posso te contar algo? Há 6 meses, eu deveria ter morrido. Vazamento de gás enquanto dormia. Não havia razão lógica para eu acordar. Mas fui acordada. Por toque que não deveria existir. Por voz que não tinha origem física. Por anjo, ou mensageiro divino, ou seja lá o que for. E quando acordei, entendi algo. Entendi que minha vida não é só minha. Que há forças além da minha compreensão que consideraram que eu valia a pena salvar. E se eu valho, você vale. Se minha vida tem propósito suficiente para proteção angelical, a sua também tem. Você pode não ver agora. Pode não sentir agora. Mas está aqui por razão. E parte da minha razão, parte do motivo pelo qual fui salva, talvez seja para estar aqui agora, segurando sua mão, te dizendo que vale a pena ficar. A jovem olhou para ela com olhos cheios de lágrimas e algo mais. Algo parecido com esperança tentativa. Você realmente acredita nisso? Fernanda apertou a mão dela. Acredito. Porque vivi. Porque fui tocada pelo impossível. E porque agora sei que nenhuma vida é acidente. Nenhuma pessoa é descartável. Todos estamos sendo guardados, guiados, protegidos de formas que geralmente não vemos. E quando chegamos tão perto da borda que quase caímos, às vezes algo nos puxa de volta. Algo que nos ama mais do que podemos compreender. E nos dá outra chance. E outra. E outra. Até finalmente entendermos que importamos. A conversa continuou por quase 1 hora. E quando Fernanda finalmente deixou o quarto para continuar suas rondas, a jovem estava dormindo pacificamente, a expressão do rosto mais suave do que tinha estado. E Fernanda soube. Soube que tinha acabado de cumprir parte do propósito pelo qual tinha sido salva. Tinha passado adiante a esperança que tinha recebido. Tinha sido canal para o mesmo tipo de intervenção divina que tinha experimentado. 1 ano após ser acordada por toque angelical, Fernanda estava caminhando à noite após o trabalho. Normalmente pegava ônibus, mas naquela noite sentiu impulso forte de caminhar. Não questionou mais esses impulsos. Tinha aprendido que havia sabedoria neles. Estava passando por beco escuro quando ouviu. Não voz desta vez, mas som abafado. Alguém chorando. Ela parou, debatendo-se. Era área perigosa. Era tarde. O sensato seria continuar andando. Mas o impulso era forte. Entre. Ajude. Ela entrou no beco cautelosamente e encontrou menina, não mais que 13 ou 14 anos, encolhida contra a parede, chorando silenciosamente. Ei, Fernanda disse gentilmente. Você está bem? Está machucada. A menina olhou para cima, assustada, mas vendo o uniforme de enfermeira pareceu relaxar um pouco. Me perdi, ela sussurrou. E esses homens estavam me seguindo. Me escondi aqui, mas estou com muito medo de sair. Fernanda sentou-se ao lado dela, já pegando o celular. Você está segura agora? Vou chamar seus pais. E vou ficar com você até eles chegarem, ok?
Enquanto esperavam, sentadas juntas naquele beco, Fernanda pensou sobre a cadeia de coincidências impossíveis. Ela normalmente pegaria ônibus, mas sentiu o impulso de caminhar. Normalmente passaria reto por beco escuro, mas sentiu o impulso de entrar. E agora estava ali, protegendo criança assustada até a ajuda chegar. E se não fosse por aquela noite 1 ano atrás? Se não tivesse sido salva? Se não tivesse aprendido a confiar nos impulsos, nas vozes, nos toques que vinham de além do véu? Esta criança teria ficado sozinha, vulnerável, exposta a perigos que Fernanda nem queria imaginar. Quando os pais chegaram, gratos até as lágrimas, a mãe abraçou Fernanda e disse: "Você é anjo." Literalmente anjo. Fernanda sorriu. "Não. Mas acho que sou ajudada por um. E estou aprendendo a deixar essa ajuda fluir através de mim para outros." Hoje, 3 anos após ser acordada por toque que não deveria existir, Fernanda vive diferente. Ainda é prática. Ainda é enfermeira competente baseada em ciência. Mas agora há outra dimensão. Dimensão espiritual que antes teria ridicularizado. Ela acredita em anjos agora. Acredita em proteção divina. Acredita que cada pessoa tem guardiões, sejam chamados de anjos ou guias ou simplesmente presença amorosa do divino manifestada de forma pessoal. E ela presta atenção aos impulsos, aos sussurros, às coincidências que são específicas demais para serem acaso. E confia. Confia que está sendo guiada, que está sendo protegida, que sua vida tem propósito que vai além do que pode ver. E que parte desse propósito é ser instrumento. Ser canal através do qual proteção angelical pode alcançar outros. Ela ainda tem aquele roupão que vestiu naquela noite. Nunca o descartou. Às vezes o pega e segura, lembrando. Lembrando do toque no ombro. Da voz dizendo levanta. Do gás que teria matado. E da certeza absoluta que veio depois de que não estava sozinha. Nunca esteve. Nunca estaria. Quando alguém pergunta a Fernanda se ela acredita em anjos, ela não hesita. Acredito. Porque fui tocada por um. Num momento em que teria morrido sem saber, fui acordada por presença que não podia ver. Por toque que não tinha origem física. Por voz que salvou minha vida. E isso mudou tudo. Mudou como vejo a vida. Mudou como vejo a morte. Mudou como vejo meu propósito. Porque agora sei que estou sendo guardada. Que algo maior está prestando atenção. Que minha vida importa o suficiente para a intervenção divina. E se importa para mim, importa para todos. Cada pessoa caminha com guardião. Cada pessoa é protegida por forças além da compreensão. Nós apenas não prestamos atenção suficiente para perceber. E há algo profundamente reconfortante em saber que quando dormimos, vulneráveis e inconscientes, não estamos desprotegidos. Há vigília acontecendo. Há guardas postados. Há anjos, ou como quer que os chamemos, mantendo sentinela. E quando o perigo chega muito perto, quando nossa vida está em risco antes do tempo, eles podem intervir. Podem nos acordar. Podem nos alertar. Podem nos salvar de formas que desafiam a explicação, mas que são inegavelmente reais. Fernanda experimentou isso da forma mais direta possível. Foi literalmente acordada por anjo. Tocada pela mão que não tem carne. Salva por voz que não tem cordas vocais. E agora vive sabendo que está sendo guardada. Que caminha com proteção invisível mais real. E que sua vida, como todas as vidas, importa o suficiente para que forças celestiais intervenham quando necessário. Se você está lendo isso agora, saiba que também está sendo guardado. Talvez nunca tenha experimentado intervenção dramática como Fernanda. Mas quantas vezes chegou perto de acidente e algo te fez parar exatamente a tempo? Quantas vezes sentiu um impulso inexplicável que te salvou de perigo que nunca chegou a conhecer porque foi evitado? Quantas vezes sua vida foi protegida de formas que nunca percebeu porque a proteção funcionou tão perfeitamente que pareceu coincidência? Preste atenção aos impulsos, às vozes quietas,
Aos sussurros da intuição que podem ser mais que apenas instinto. Podem ser guardiões tentando guiar. Podem ser anjos oferecendo proteção. Podem ser amor divino manifestado de forma pessoal e específica. E quando sentir, confie. Confie o suficiente para obedecer. Porque pode ser diferença entre vida e morte. Entre propósito cumprido e oportunidade perdida. Se esta história ressoou com você, se já foi acordado sem razão e depois descobriu que aquilo te salvou, se já sentiu presença protetora que não pode explicar racionalmente, compartilhe nos comentários. Porque essas histórias nos lembram que não estamos sozinhos. Que há mais cuidando de nós do que podemos ver. E que anjos são reais. Não necessariamente com asas e harpa. Mas reais como presença. Reais como proteção. Reais como amor que vigia enquanto dormimos e nos acorda quando precisamos. E se você quer ouvir mais relatos de intervenção angelical, de vidas salvas por meios impossíveis, de proteção divina manifestada de formas tangíveis, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque toda semana trazemos histórias que desafiam o materialismo, que provam que há mais na realidade do que ciência pode medir, que lembram que somos amados, guardados, protegidos por forças além da compreensão mas não além da experiência. Até a próxima história. E que seus próprios guardiões te acordem sempre que precisar. Porque eles estão lá. Mantendo vigília. Esperando o momento de servir. Prontos para intervir quando sua vida precisa de proteção que só eles podem oferecer.